Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estou nervoso, irmãos. É o que a gente sempre fala, né? Se a gente perder esse temor, se o coração não ficar gelado, alguma coisa está errada. A gente começa a confiar em nós mesmos, que somos capazes, que é a gente que faz, e não é assim no reino, né, pastor Rodrigo? Precisa existir esse temor quando nós falamos no nome daquele que é sobre todos e tudo. Para quem não me conhece, eu sou Danilo, casado com a Gi, pai da Esther, discípulo do pastor Nelson, da pastora Ruth, e caminho com os irmãos há mais de 3 anos e tem sido um tempo precioso. Sempre criei, eu e a minha casa, que a nossa vinda para cá foi por um propósito. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai vendo que aquela convicção que Deus coloca no nosso coração vinha dos céus e não do homem, amém? Deus tem uma palavra, irmãos, para nós. E essa palavra eu confesso que... Oh, glória! Deus abençoe. Eu confesso que essa palavra, durante essa semana, quando eu orava ao Senhor, muitas vezes ela foi regada às lágrimas. Às lágrimas. Porque Deus falou tremendamente ao meu coração aquilo que nós seremos ministrados nessa manhã. O título dessa mensagem é O Maior Mandamento. Qual é o maior mandamento? Para os dias que nós vivemos hoje, irmãos, se faz necessário a gente se lembrar dos fundamentos da nossa fé em Cristo. Quais são as bases do nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai? Se nós o consideramos como Pai verdadeiramente, se nós temos o nosso Senhor como nosso amigo, de que forma nós temos nos relacionado com Ele? Vivemos dias que a palavra já tinha nos alertado que esses dias chegariam, que o amor de muitos se esfriariam. Chegariam dias de mornidão, chegariam dias de apostasia, chegariam dias em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. E infelizmente, irmãos, chegamos nesses dias. Chegamos dias difíceis, irmãos, e quando nós vemos a internet, rede social, o que tem acontecido em meio à igreja? Como está o coração do nosso Pai com tudo isso que está acontecendo? Como está o coração do nosso Senhor com a forma com que nós estamos lidando? Quando eu falo nós, irmãos, eu não estou falando só de Ebenezer, amém? Estou falando nós, igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é uma única igreja, não existe placa, não existe CNPJ, a igreja do Senhor, ela é única. E nós precisamos entender os dias que nós estamos vivendo. E eu conversava uns dias atrás com o pastor Nelson, e eu falei, pastor, sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, me permita fazer parte do remanescente, daqueles que permanecerão com o coração limpo, com as vestes limpas, com o fogo queimando, com a presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque a Bíblia diz, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. De muitos, mas não de todos. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. Que nós possamos fazer parte das 5 prudentes que guardaram azeite. Está entendendo? Guardaram azeite, porque os dias que nós estamos vivendo têm sido esses. Lá em Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 31. Marcos capítulo 12, dos versículos 28 ao 31, diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo.
Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, ouça, ó Ebenezer, ouça, ó igreja do Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Espírito Santo, Espírito da verdade, eu não tenho poder de ir na divisão da alma e do espírito, mas a tua palavra tem. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. Que a tua presença, Espírito Santo, faça com que os corações sejam uma boa terra nessa manhã, para que a semente que vai ser semeada, Senhor, ela produza frutos, que as escamas caiam dos olhos, que os corações que estão endurecidos sejam aquebrantados pelo poder da tua palavra. Fica à vontade, Espírito Santo, a igreja é tua, o povo é teu. Usa a minha vida simplesmente como um vaso de barro nas mãos do oleiro, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento e de todas as forças. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. É o amor. Deus nos ama, e Ele já provou isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. A pergunta que fica é: e nós? Amamos a Deus? Existe reciprocidade do nosso coração para com Deus? Perguntam para o nosso Senhor: Senhor, qual é o mandamento mais importante? Jesus está conversando e ele vira para todo o povo. Ouça, ó Israel, ouça, povo de Deus. O mandamento mais importante é: ame ao seu Deus. Ame ao seu Senhor. Nós lemos aqui que Jesus ele dá 4 palavras: coração, alma, entendimento e forças. Eu separei aqui, irmãos, coração e alma, como sentimentos e emoções. Precisamos amar ao Senhor com nossos sentimentos, irmãos. Sentimento, sentir. Precisamos sentir aqui dentro. O nosso coração precisa pulsar pela presença do Senhor. Nós precisamos amá-lo ao ponto de, quando nós colocarmos diante dele, as lágrimas dos nossos olhos comecem a brotar. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos diz: um coração contrito e aquebrantado não desprezará o Senhor. Precisamos amar ao Senhor com nossa alma, emoções. Eu preciso amar ao Senhor quando eu estou alegre. Eu preciso amar ao Senhor quando eu estou triste.
Eu preciso amar ao Senhor quando tudo vai bem. E eu preciso amar ao Senhor quando tudo não vai bem. Com as minhas emoções. Às vezes nós estamos tristes, angustiados. E aí colocamos uma máscara diante de Deus e pensamos que possamos enganá-lo. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, aqui está o teu servo, só que por dentro. Quando às vezes o que nós só precisamos é fazer que nem Pedro. Senhor, me socorre, porque eu estou perecendo. Eu estou pronto, Senhor, a naufragar, eu estou pronto a afundar no mar. Senhor, me socorre, me ajuda. Precisamos ser transparentes com Deus, irmãos. Verdadeiros adoradores. A palavra nos diz perfeitos adoradores, verdadeiros. Homens que não usam máscaras, mulheres que não usam máscaras diante de Deus. Às vezes nos colocamos diante dele com todo o nosso entendimento, com as nossas forças. Às vezes estamos fortes, estamos. Às vezes estamos fracos. E não tem nenhum problema quanto a isso, irmãos. O Senhor nos conhece, Ele que nos fez assim. Está entendendo? Somos criação, somos criatura feito à imagem e semelhança de Deus. Quem nos fez assim foi o próprio Deus. Precisamos resgatar em nós a nossa humanidade e a nossa verdade em Deus. Precisamos ter equilíbrio, irmãos. Sabe por quê? Durante a minha caminhada cristã, eu percebo dois extremos. Ou às vezes é um lado muito alma, muito sentimento, muita emoção, e pouca razão, pouca força, pouca, sabe, pensamento, raciocínio. Ou às vezes é muito frio, muito formal. Eu obedeço a palavra. Eu cumpro os mandamentos. Mas é um tratamento, é um relacionamento com Deus frio demais. Não existe amor. Não existe carinho. Pensa com você aí, não precisa responder para mim não. Qual foi a última vez que você de joelhos, só você e ele, você falou assim: Pai, eu te amo. Qual foi a última vez? Jesus, eu te amo. Porque às vezes nós aprendemos, irmãos, uma religiosidade. Orações formais. Cultos, às vezes, formais. Israel chegou a um ponto que eles achavam que eles estavam agradando a Deus, com seus cultos, com as suas ofertas, com seus sacrifícios, e Deus usa um dos profetas e diz: basta, eu não aceito mais este culto desse povo. Sabe por quê, irmãos? Entrou no automático. Israel era um povo que Deus chama para ser um povo separado, para que as outras nações olhassem e vissem Israel como exemplo e falassem: mas o que esse povo tem de diferente? E os outros falariam: eles servem ao Deus verdadeiro, a regra de vida deles são as leis, são os mandamentos, são os preceitos por isso eles são um povo diferente. Só que Israel começa a se comportar como os seus povos ao redor. Israel começa a se comportar como aqueles que Deus abominava e falava: vocês devem ser exemplo para eles.
E aí Deus está divertindo, Deus está falando, olha, se arrependam, voltam para mim, obedeçam a minha palavra, obedeçam os meus mandamentos, sejam fiéis, me amem de todo o coração. Só que Israel não queria obedecer. Até que chega ao ponto que Deus fala assim, basta, eu não quero mais saber deste culto que esse povo me presta. Não adianta nada eles virem aqui, sacrificarem um animal, ofertarem os trigo, darem ali os seus dízimos, não adianta nada se na segunda-feira, na terça-feira, eles se comportarão como ímpios. Não adianta. Israel chega ao ponto, irmãos, no seu ápice de loucura, eles ofertavam os seus filhos a Moloque, pensando que isso iria agradar a Deus, irmãos. E Deus está sempre falando, ei Israel, se converta. Ei Israel, se arrependa. Ei Israel, volte-se para mim, Israel. Ebenezer, voltemos para o Senhor. Ebenezer, nos voltemos para Ele. Ele não precisa de nós, Ele não precisa. Ele não precisa. Ele é Deus, Ele é autossuficiente, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. E Ele dá a oportunidade a cada um de nós de corresponder ao amor dEle. Ele dá a oportunidade a cada um de nós a ser filhos verdadeiros dEle. Olha o que diz lá em João, capítulo 14, versículos do 21 ao 26. João, Evangelho segundo João 14, do 21 ao 26. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Olha o que o nosso Senhor disse. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Disse-lhe então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que te revelares a nós e não ao mundo? Está vendo, irmãos? Nós somos privilegiados. Jesus nos revela a todo mundo, irmãos. Judas pergunta, por que se revela a nós e não ao mundo? Jesus vai responder, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, presta atenção, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrarem de tudo o que eu disse. Jesus fala assim, quem me ama, me obedece. Quem não me ama, não me obedece. Simples. Ponto, irmãos. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me ama, me obedece. Quem não me ama, não me obedece. Mas quem me ama e me obedece, existe uma promessa. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada.
No dia que nós descobrirmos, eu acredito que muitos de nós já descobriu isso. Alguns não, outros sim. No dia que nós descobrimos o privilégio que é nós possuirmos a presença do Espírito Santo dentro de nós, o nosso relacionamento com Deus muda. Parece que o Espírito Santo é um anjo qualquer. Parece que o Espírito Santo é um espírito menor, pastor Rodrigo. Parece que o Espírito Santo, posso obedecer ou não, não vai fazer falta, sabe? Não, eu não preciso do Espírito Santo. O maior privilégio que nós temos, irmãos, é termos o Espírito de Deus morando em homens e mulheres como nós, cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de imperfeições, mas com detalhes verdadeiros e sinceros. Precisamos resgatar, irmãos, o amor a Deus. Quem me obedece, ele vai receber do Espírito que meu Pai vai enviar em meu nome. E quando você recebe o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, funciona mais ou menos assim, tá? Você vai lendo a palavra, você vai orando ao Senhor, você vai crescendo no seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo está dentro, ele veio. Se você creu, se você recebeu Jesus, se você se batizou, você recebe ao Senhor. O Espírito faz morada, só que funciona assim. A partir do momento que eu obedeço e começo a obedecer, o meu relacionamento com o Espírito Santo se fortalece. Se o Espírito Santo começa a nos ensinar e a nos conduzir, e eu decido não obedecer, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz? Não extinguais o Espírito Santo de Deus. O que é extinguir, irmãos? Pensa numa chama, pensa num fogo. Extinguir, irmãos, é um fogo que ele está alto. Quando você recebe ao Senhor aquela chama, ela está ardente, e a sua caminhada com Deus é quem vai dizer se essa chama aumenta ou se ela diminui. É responsabilidade nossa, irmãos, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu posso te falar, a Bíblia também vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma força, ele não é um poder, ele não é um elemento, ele não é um fogo, ele não é um vento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele possui sentimentos que nós podemos alegrá-lo ou entristecê-lo. E como é que eu faço isso, Danilo? Conforme você vai correspondendo aos comandos que ele vai te dar. Deus usa os servos deles que estão aqui, ou através de uma ministração, e dá uma palavra, uma direção, e aí você escolhe: obedeço ou sigo do meu jeito, a minha maneira? A partir do momento, irmãos, que o Espírito Santo encontra liberdade no meu e no seu coração, irmãos, é algo, como nós estamos no tema do nosso ano, é algo viver o sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural, irmãos? Ame a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus, sabe por quê? Você não vai precisar se defender. Quando o irmão de Moisés lá, Arão e Miriam e mais alguns se levantam contra Moisés, Moisés não precisa se defender, sabe por quê? Porque ele amava a Deus. O próprio Deus defende Moisés. Quem vocês pensam que são para falarem assim, questionarem a liderança do meu servo, do meu amigo Moisés, com quem eu falo face a face? Irmão, sabe o que para mim foi uma virada de chave na minha vida? Eu me converti,
eu vim do mundo, usava drogas, uma vida daquele jeito. E a minha esposa me deu uma Bíblia e falou, Danilo, tua Bíblia, quem sabe assim você vai ter forças para você poder vencer o vício. E eu comecei de ler de Gênesis, irmãos, primeiro. E eu chegava para ela e eu questionava algumas coisas, eu falava, nós estamos indo em tal igreja, tal religião, mas aqui está dizendo o contrário, e aí? Eu não sei, ela falava, eu só sei que eu também sou dessa religião e tá bom. Só que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Eu ia para aquela cerimônia, para aquele evento, e eu ficava lá e algumas coisas já me incomodavam demais. E eu no processo de libertação das drogas, irmãos. E eu começo a ler na Bíblia que aquele Deus que às vezes a gente aprende, que é tipo assim, se você fizer isso, Deus castiga. Se você obedecer, você vai ter as bênçãos de Deus. Se você, sabe aquela relação de troca de interesse, de medo e tipo, não faz isso que Deus fica bravo. Eu fui formado assim, irmãos, eu acredito que muitos de nós também. Só que quando eu vou para a Bíblia, irmãos, eu começo a ler assim, tipo, eu já não vos chamo mais servo, eu vos chamo de amigo, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu vos tenho feito com ele. Irmãos, essas palavras dentro de mim, irmãos, sabe aquela coisa que tipo, calma aí, não é um Deus distante e lá no céu, é Emanuel, é Deus conosco, é Deus dentro, Ele está me chamando de amigo, eu, Danilo, um ex-drogado, que ninguém dava nada, o próprio Senhor está falando que eu sou amigo. Essas palavras se revelaram a mim, irmãos. Precisamos que o Espírito Santo traga uma revelação pessoal daquilo que a palavra diz. E às vezes eu compartilhava com algumas pessoas, e não é por maldade, irmãos, mas as pessoas falam, não, Danilo, não é bem assim, nós não somos amigos assim de Jesus, nós somos servos. Não, mas a Bíblia está dizendo que eu sou amigo. Mas sabe o que é, irmão? Às vezes a pessoa não teve a revelação ainda. Às vezes os olhos dela não foi aberto para a revelação daquilo que Jesus fala quem somos para Ele. Somos amigo. Eu tenho um amigo, Jesus. O relacionamento muda, irmãos. Eu comecei a tentar entender e aprender como é que eu agrado o meu amigo. Do que ele gosta? Do que ele não gosta? O que alegra o coração do meu amigo? O que entristece o coração do meu amigo? A nossa caminhada tem que ser assim, irmãos, na base do amor. Você é perfeito, Danilo? Não. Tenho defeitos como qualquer um de vocês aqui, ou até piores às vezes. Tenho fraquezas como qualquer outro homem. Mas toda vez que eu faço algo que entristece o meu Pai, Ele sabe como eu fico. Ele sabe. Às vezes no trabalho, numa discussão calorosa de momento, você acaba falando algo, não é um palavrão, irmão, mas às vezes é o tom que você fala, às vezes que você sabe, Deus não te chamou para isso. Aí você se arrepende e fala, Pai, eu sei que eu falei o que eu num tom que eu não deveria ter falado. Foi o calor do momento, me perdoa. E o que eu faço? Vou lá para a pessoa e falo, pessoa, eu fiz isso, eu agi assim, me perdoa. A Bíblia me ensina isso. Quando nós caminhamos com Cristo, irmãos, a nossa vida ela vai sendo transformada gradativamente. Se você dá abertura e espaço ao Espírito Santo, irmão, sua vida nunca mais será a mesma. Esquece. Sabe o que Paulo disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes Paulo queria ir para determinado lugar para pregar a palavra. O Espírito falava, você não vai, você vai para outro lugar. A vida do amigo de Deus e da amiga de Deus não é conduzida mais por Ele, né, pastores? Eu acredito que vocês, mais que ninguém pode dizer isso. Quantas vezes
eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal projeto, e são todos projetos que você parar e pensar, são coisas boas. Paulo queria pregar o evangelho, só que Deus não queria que ele fosse pregar naquele momento para aquele povo, ele tinha um outro projeto, um outro propósito. A vida do amigo de Deus é essa. Às vezes você vai ouvir muito não de Deus, sabia? Posso te dizer uma coisa? O amigo de Deus, ele ouve mais não do que sim. Né, pastor Rodrigo? Quantos nãos, né? Pastora Neuza, quantos nãos? Quantos nãos, mas é por amor. É por cuidado. Vocês não são qualquer um. Vocês não são o povo que está atrás do pão. Vocês são um amigo. O amigo é para perto. Eu conto com vocês. Eu conto com os meus amigos. Eu não conto com colegas. Eu conto com amigos. E às vezes eu vou falar, não, amigo, não é o tempo. Não é esse o caminho. Mas às vezes, lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, obrigado pelo teu cuidado e pelo teu livramento. A caminhada com um amigo é assim. Às vezes nós ouvimos um não do amigo e nós questionamos, mas Senhor, e às vezes ele nem responde, né? Às vezes ele não responde. Passa o tempo, passa os meses, passa o ano, é lá na frente, aí o teu amigo vai falar, lembra lá atrás como você me pedia tal coisa? Olha o que eu estou entregando para você agora. É bem maior, é bem melhor, porque eu cuido dos meus amigos. Em Apocalipse, capítulo 2, tem uma igreja de Éfeso. Já estou terminando, irmãos. A igreja de Éfeso, e ela tem algumas lições para nós. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Note bem, irmãos, uma igreja que trabalhava arduamente, uma igreja que, sabe, uma igreja perseverante, não era uma igreja relaxada, era uma igreja que estava trabalhando, ativa. Sei que você não pode tolerar os homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Elogios, né, irmão? Elogios para essa igreja. Trabalhava, não aceitava qualquer tipo de homem que se dizia homem de... Não. Põe à prova. E muitos deles são impostores. Porém, irmãos, só o que ele diz no versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Contra você eu tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Ela estava trabalhando. Ela é uma igreja que se dedicava. Ela é uma igreja que estava ativa. Ela é uma igreja que se posicionava pela verdade. Era uma igreja que não se deixava ser conduzida por mentiras e falsos pastores. Mas aconteceu algo que é perigoso, irmãos, na vida deles e pode acontecer na nossa. A gente entrar no automático. É um perigo.
Se a gente ler os versículos posteriores, vai dizer assim: lembra-te da onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Sabe por quê? Ele nos conhece. Ele sabe quando a gente veio para Ele, quando nós nos convertemos, e a maneira com que nós nos dedicávamos a Ele. Ele sabe, às vezes, que nós renunciávamos tudo e todos com o intuito de agradar a Ele. Ele sabe que quando nós nos convertemos e começamos a nossa caminhada, não tinha barganha com Ele. Não tinha. Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor fizer isso, eu dou isso. Não. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, e reconhecemos quem é esse Deus tão grande, poderoso e maravilhoso, nós não queremos as mãos dEle, nós não queremos o favor dEle, nós queremos Ele. Né, pastor Rodrigo? Nós queremos só Ele. Nós descobrimos um tesouro tão precioso que a gente vende tudo que tem, renuncia a tudo que tínhamos, estilo de vida, convicções, religiões, abandonamos tudo e falamos: não, eu só quero Ele. Eu só quero me relacionar com Ele, eu só quero agradar a Ele, eu só quero estar com Ele. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A rotina, o dia a dia, as lutas, as decepções, as frustrações, os momentos difíceis, as provações que nós passamos, vai tentando nos moldar, irmãos, para que nós nos tornamos frios, religiosos. Só que Deus usa um vaso de barro como eu nessa manhã e fala: ei, Ebenezer, não, voltemos ao primeiro amor. Voltemos a tratá-lo da maneira que ele merece ser tratado. Amor, reverência, temor, respeito, renúncias. Às vezes não é só do errado não, tá? Como eu disse, quando a gente é amigo, às vezes a gente vai ter que abortar projetos pelo propósito. Quando a gente veio para Louveira, nós deixamos a nossa casa quitada, onde nós morávamos, que nós tínhamos acabado de quitar, para vir para Louveira e pagar aluguel. Você vai falar com quem não conhece ao Senhor: o que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? Vocês estão aqui, nasceram na cidade, conhecem todo mundo e tal, mas dentro de nós, Deus está mandando ir. É hora de sair. Para nós foi esse momento. Que essa palavra, meu irmão e minha irmã, nessa manhã possa fazer com que nós possamos refletir. Sabe por que vem uma palavra como essa? Porque Ele nos ama, simples assim. E com os amigos, as exigências são maiores. A palavra do Senhor vai dizer que Ele não repreende o bastardo. Não, o filho dos outros. Deus, Ele repreende os seus filhos. Queria chamar o grupo de louvor aqui, para me ajudar.
Se a gente pegar desde o início, irmãos, quando Deus cria o homem no jardim do Éden, para que Deus fez o homem? Para quê? Você imagina o Deus de toda a terra, aquele que é adorado pelos anjos? A palavra do Senhor vai dizer que na viração do dia, escute bem isso, na viração do dia, Deus tinha sempre um encontro marcado com Adão. Na viração do dia, Deus sempre vinha e falava: e aí, Adão, como é que foi o seu dia? Ah, Senhor, hoje eu vi um animal grande, meio pescoçudo, e eu dei o nome dele de girafa. E Deus: boa, Adão. Que mais que você viu? Eu vi um bichinho peludo que andava assim, eu coloquei o nome dele de macaco. Oh, Adão, boa, Adão. Esse era o prazer de Deus. Vir na viração do dia e se relacionar com o homem. Você acha que isso mudou? Você acha que isso mudou? O prazer de Deus, irmãos, é se relacionar conosco. O prazer de Deus, irmãos, é ter intimidade. Eu já disse isso aqui uma vez. Se Deus abre os céus agora e mostra toda a sua glória e o seu poder, a humanidade se rende, se prostra, mas sabe por quê? Por medo. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele prefere escolher homens de barro e falar assim: Danilo, Pastor Nelson, Pastor Rodrigo, Pastor William, Pastor Fabiano, eu tenho uma palavra para o meu povo. Fala para eles que eu estou aguardando eles no mesmo lugar. No mesmo lugar. Se coloca de pé. Esse é o seu momento com Ele. Não se importe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Espírito Santo de Deus, flua, Senhor, sobre este lugar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos
lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? quem já pisou no Santo do Santo? Quem já esteve com Ele um dia? Em outro lugar, A presença dEle é incomparável. Não há nada, não há ninguém que se compare à presença. Não há nada que substitua a presença. Aleluias! A glória de Deus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Glória! Glória! Aleluia, Jesus! Receba, Senhor, a nossa adoração nesta manhã. Receba, Senhor, como uma oferta de incenso suave e agradável diante do teu trono. Nos ensina, Senhor, o teu amor. Nos ensina, Senhor, a honrar o teu nome. Nos ensina a sermos verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Santo, Ele é santo. No Santo dos Santos, em outro lugar, não quer viver, não quer viver em outro lugar. Não adianta procurar em outro lugar. Onde estiver, aleluia. clama pela glória, a glória de Deus. Eu quero dizer algo. Não adianta procurar em outro lugar o que você só encontra em Jesus. Quem já esteve com Ele um dia? Quem já teve o privilégio de estar com Ele um dia? A presença dEle, irmãos, é algo que não tem como descrever. Você precisa experimentar. Não é emoção. Aleluias. Emmanuel, é Deus conosco. O Espírito da verdade, Ele continua pairando sobre a igreja. A palavra do Senhor diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tem pessoas aqui que já esteve com Ele um dia. Só que a vida, o dia a dia, as lutas, te levou para longe. E às vezes nós tentamos preencher o vazio. Existe um buraco na alma do tamanho de Jesus. E só Ele preenche. Sabe por que Ele te trouxe aqui essa manhã? Porque Ele te ama. Ele tem saudade, irmão. Sabe por quê? Nenhum filho substitui o outro. Não substitui. Nós não somos descartáveis. Não somos. A minha adoração é a minha adoração. A sua adoração é a sua adoração. O meu louvor é o meu louvor, o seu louvor é o seu louvor. Quando a minha voz sobe, Deus não se confunde. Quando a sua voz sobe, Deus não se confunde. E sabe o que acontece? O pai, ele vai todos os dias lá na janela e fala assim: será que é hoje? Será que é hoje que o filho volta? Será que é hoje que meu filho, a minha filha volta? O pai está com saudade.
Rapidamente, rapidamente. Eu não vou ficar insistindo, porque não é por força e nem por violência. Se depois de tudo isso que você ouviu, Jesus, o pai está com saudade, filho. Filha, o pai está com saudade. Chega de sofrer, chega de se enganar. Está comendo as bolotas do porco e está com saudade do pai. O pai te chama. O pai te chama hoje. Vem aqui agora em nome de Jesus e se reconcilia com o pai. O pai, ele te chama. Filha, o amor está de pé. Filho, o amor está de pé. Filho, eu estou te aguardando. Filha, eu estou te aguardando. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui à frente. Eu sei que existem pessoas aqui que por dentro está borbulhando. Talvez você fale: Danilo, mas eu estou na igreja. Danilo, eu continuo servindo. Mas o amor esfriou. Mas o amor foi embora. Esse convite é para você também nessa manhã. Vem aqui à frente, os pastores vão estar ungindo rapidamente. A unção quebra o jugo, a unção ela faz algo novo, e a sua vida nunca mais será a mesma a partir desse dia. Em nome de Jesus nós vamos louvar, e você tem a liberdade de vir aqui à frente. Oh Espírito Santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, hoje há reconciliação. Hoje o pai está feliz. A filha voltou, o filho voltou. clama pela glória Oriande Kanagatsure Faso. de Deus. Oh, Deus é maravilhoso, aleluias. Receba Jesus. Diga que Ele é santo, porque Ele é santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Tem mais gente aí atrás ainda. Tem mais gente aí atrás ainda. Pela glória Aleluia!
de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos Aleluia! para ouvir, ouça o que o Espírito Que as cadeias está se quebrem. dizendo. Ouça. Não for, Jesus. Aleluia! Que os grilhões se despedacem em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que tudo aquilo que prende no reino espiritual, nós damos uma ordem agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo da verdade. Oh, Espírito Santo da verdade. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Se existe alguém em nosso meio que nunca aceitou ao Senhor Jesus, a sua oportunidade é agora. Se você nunca reconheceu ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, não estou te convidando para ser evangélico, não estou te convidando para fazer parte de uma religião, eu estou te chamando para ser filho e filha de Deus. Eu estou te chamando, eu estou te convidando para ser amigo e amiga de Jesus. Se existe alguém, vem aqui à frente rapidamente, que o nosso horário já estourou. Eu te convido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Quantas vidas, quantas vidas. Oh, aleluias. Aleluias. Aleluia. Santo, 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 digno de glória, louvor e adoração. Aleluias, 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 aleluias. Os céus estão em festa nessa manhã. Os filhos voltaram. Os filhos voltaram. Aleluias. Os filhos voltaram. O fogo voltou a queimar novamente. Aleluias. 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 Adore a Ele. Adore a Ele. Demonstre o seu amor a Ele. Demonstre o quanto você ama a Ele. Aleluias. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda, glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Pode sentar um pouquinho, é rapidinho. O que Deus